Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Adriel Gael. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para ajudar a fortalecer o canal que voltou com tudo. Deixa aquele like maroto aí para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele a mais servidores, a mais pessoas interessadas nesse assunto. E aí sobre servidores do Ministério Público da União, servidores do PJU, tudo que aconteceu aí nesses últimos dias, nesses últimos meses. Hoje a gente vai falar do que, Adriel? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o projeto de lei, o PL 5120 de 2025, de reajuste dos servidores do Ministério Público da União. A gente está passando por uma situação nunca antes vista no MPU e tudo isso a gente vai discutir e vai debater no vídeo de hoje. Tem um culpado? Por que o PL ainda está travado lá na Câmara dos Deputados? Então se liga, fica no vídeo de hoje e vamos falar sobre o reajuste das remunerações dos servidores do Ministério Público da União. Pois é, pessoal, como vocês sabem, o PL 5120 está parado lá na Câmara dos Deputados desde o seu protocolo na mesa diretora lá com o presidente da casa, Hugo Mota. E vocês que acompanham aí o mundo da política devem estar percebendo que o cenário não é favorável. Aquela questão do PL da dosimetria da pena, a cassação daqueles deputados do Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, a Carla Zambelli do PL de São Paulo também, a cassação do Glauber Braga. Tudo isso deixou o clima tenso, ainda mais depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de cancelar a sessão ali, a parte da sessão que não concedeu ali a cassação, não efetivou a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. E tudo isso impacta no nosso PL? Impacta, né, gente? Porque a Câmara está focada totalmente em outros assuntos e não em aprovar reajuste de servidores. Até porque os reajustes dos servidores do PJU, com o PL de AQ totalmente reestruturado, que, né, todo mundo sabe aí, virou uma carreira dos sonhos. A carreira agora do Poder Judiciário já passou, o PL do reajuste dos servidores da Câmara e do Senado também já passou e o nosso ficou para trás. Por quê, Adriel? Vocês lembram que a gente fez uma grande manifestação lá convocada pelos servidores do MPDFT diante ali da inércia do SINDMPU. Infelizmente, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União, o qual eu já fui diretor executivo até dezembro de 2022, depois deixei lá com outro diretor, né, que assumiu a função, o bastão lá, e não conseguiu dar conta do recado. Inclusive, a gente está em processo eleitoral lá no sindicato. A comissão eleitoral já divulgou o edital, a campanha começa agora, final de dezembro, para eleger uma nova diretoria. E tem duas chapas inscritas. Eu estou apoiando efetivamente a chapa 1. A chapa 2 é a chapa alinhada aí à atual diretoria. E dos 7 membros titulares, creiam, pasmem, 4 têm função comissionada, função não, cargo comissionado CC2, CC4 na administração. Então, fiquem de olho, a chapa 1 é a chapa que eu estou apoiando, é a chapa mais plural que existe lá na eleição, mas depois eu vou gravar um outro vídeo falando aqui para vocês com relação às chapas, para vocês terem conhecimento. Então o PL, Adriel, o que vai acontecer com o nosso PL? Pessoal, se sério, com a experiência que eu tenho, existe um culpado de tudo que está acontecendo com a nossa categoria hoje. As nossas duas grandes manifestações foram chamadas pelos servidores do MPDFT, surtiu efeito e, na minha sincera opinião, análise analítica aqui do que eu conheço de Brasília, dos 5 anos que eu vivi em Brasília, o PL foi encaminhado simplesmente para distensionar a categoria. Eu acho que está havendo alguma movimentação, inclusive da própria administração, diante também da falta de poder ali do próprio sindicato. O sindicato se isolou de outras grandes instituições, né, outras grandes entidades parceiras que a gente tinha até 2022, quando eu era diretor executivo. A gente mantinha parceria, diálogo e pontes com o Sindileges, que é o representante dos servidores do Senado e da Câmara e do TCU, com o Sindijus, né, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da União, com a ASMIP, Associação dos Servidores do MPDFT, a SMPF, Associação dos Servidores do MPF, né, com a SEMPT, Associação dos Servidores do MPT, do MPM, enfim, pessoal, a gente tinha pontes, diálogos, né, ali. Tanto é que o PL de 18%, que a gente recebeu a última parcela agora em janeiro de 2025, foram aprovados todos no mesmo dia lá na Câmara e no mesmo dia no Senado. Saiu da Câmara, na mesma noite foi para o Senado e foi aprovado o do TCU, o do Judiciário, o da Câmara e do Senado e o do MPU. A gente ficou para trás, Ariel, ficamos para trás por quê? Porque pontes foram quebradas, né? E tem pessoas que acham que sendo, né, um tubarão perto de uma baleia jubarte ou de uma baleia azul, teria a mesma força. E essas pontes foram quebradas, diálogos institucionais foram quebrados, e o resultado quem está pagando é a categoria. Então fica de olho aí no processo eleitoral. Adriel, você acha
Que vai aprovar ainda esse ano? Pessoal, sinceramente, diante do cenário, a gente está aí há 5 dias, 6 dias do Congresso entrar em recesso, e eles vão entrar em recesso porque eles já aprovaram até o orçamento para o ano que vem da União, então não tem motivo nenhum para eles não entrarem em recesso, até porque o ano que vem é ano eleitoral, eles precisam voltar para suas bases. Eu acho que esse ano não será aprovado o nosso PL. Ah, Adriano, mas você acha que a gente fica sem reajuste? Não. No PL, a primeira parcela do reajuste dos 888, 3 vezes de 8%, está previsto lá para julho do ano que vem. Como o orçamento já foi aprovado dentre esse orçamento, o próprio orçamento do Ministério Público da União, já estava previsto lá, obviamente, a questão do reajuste do servidor do IPTU. Agora é só aprovar o PL para acompanhar. Então não haverá prejuízo se o PL não for aprovado esse ano. Eu creio que aprovando o ano que vem, ele surtirá o mesmo efeito. O problema é que a gente fica nessa ansiedade, a gente fica tentando entender o que está acontecendo, e o PL do AQ, esqueçam, pessoal, não haverá no médio e longo prazo um PL de AQ enquanto a gente não tiver uma diretoria legitimada lá no sindicato, uma diretoria competente, uma diretoria que saiba construir pontes, que saiba fazer diálogos e não destruir pontes. Infelizmente, essa é a realidade. É a realidade que eu queria? É a realidade que eu desejo? Não. Mas a categoria precisa ficar esperta no processo eleitoral e ver ali qual é a chapa que eles vão apoiar e vão votar, porque isso decidirá os próximos 2, 3, 4 anos aí de recomposição inflacionária, de melhorias remuneratórias e de condições de trabalho nas nossas carreiras. Ok? É isso para o vídeo de hoje. Vamos aguardar os próximos cenários aí, os próximos capítulos dessa novela do nosso reajuste, e compartilhe o vídeo para geral. Senta o dedo no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Até o próximo vídeo.